Olá pessoal, continuando o vídeo, no vídeo anterior, continuando com os exemplos, né? Eu estava escrevendo o exemplo 3, aí o vídeo encerrou, tá? Tive um probleminha aqui, mas eu vou continuar com o mesmo exemplo, tá? Eu vou dividir esse exemplo em dois, vou explicar por quê. Que é calcular, né? Calcule esse limite da função x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Tá, na letra A, vamos fazer esse limite tender a zero, ou seja, o x aproximando do zero. Eu quero saber, né, para onde que essa função vai, para onde ela se aproxima, tá? Então, vamos calcular essa função. Então, o limite dela seria limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, né, com x tendendo a zero. Note que a primeira coisa que nós temos que fazer, né, é substituir o zero no lugar do x, como eu comentei para vocês, né, na primeira observação, né, substitui, vê se está definido lá, se você consegue encontrar o f de p. Se conseguir encontrar o f de p, nesse caso é zero, então a função, além dela é contínua, além dela ser contínua, vai ser o limite da função, né, então aqui vai ficar 0 ao quadrado menos 4 dividido por 0 menos 2, vai ficar simplesmente menos 4 por menos 2, desculpa, que é menos 4 dividido por menos 2, menos vezes menos dá mais, né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, o limite é 2, né? Então, o limite de x ao quadrado menos 4, x menos 2, simples assim, né? Então, x tendendo a zero é igual a 2, certo? Que é justamente, né, a função, vamos colocar com os rascunhos, só para nós podermos entender melhor, né? Vou abrir aqui tipo um rascunho. A função era f de x igual a quem? Igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, né? E eu estava querendo calcular o limite com x tendendo a zero. Eu simplesmente olhei o f de zero, né? Que é 0 ao quadrado menos 4, 0 menos 2, como nós acabamos de calcular, né? 4 dividido por 4 menos 2, né? Menos 4 dividido por menos 2, que dá 2. Ou seja, isso daqui é nada mais nada menos, né, que o f de zero, né? Ou seja, além do limite existir aqui, né, está indicando que a função é contínua, né? Lembrando sempre que dá o limite de f de x, observação, né? Limite de f de x com x tendendo a p foi igual ao f de p, ela é contínua, né? Então esse limite aqui, ó, é justamente o f de zero, né? O limite de x com x tendendo a zero, né? E aqui a função, o f de x aqui é quem? X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, né? Deu justamente o f de zero, né? Que é 2, né? Então, além é contínuo, né? Mas aqui a nossa conta, o que estava pedindo era só até aqui, né? O que estava pedindo era só calcular o limite de x ao quadrado com x tendendo a zero, tá? Vamos para a letra B? Letra B, vamos olhar o limite, né? Vamos calcular a mesma ideia, tá? Calcule esse limite. Ó. Limite, a mesma função. X ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Só que agora vamos fazer o x tender a 2. Então, vamos calcular isso, né? Esse limite para essa função. Então, vamos iniciar aqui a nossa conta. Limite de x ao quadrado menos 4 com x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 com x tendendo a 2, né? Note que quando nós substituirmos o 2 aqui no lugar do x, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 dividido por 2 menos 2. Ou seja, vai ficar 2 ao quadrado é 4, né? 4 menos 4 sobre 0, né? 2 menos 2 é 0, ou seja, vai dar 0 sobre 0. Note que isso aqui é uma indeterminação, né? Indeterminado. Então, note que, por que é indeterminado? Porque não existe divisão por zero e, obviamente, dividir zero por zero também não existe. Deixa eu ver se a minha câmera está gravando aqui, só um segundo. Bom, acho que está gravando, não tem nenhum problema não. Tá. Então, deu zero sobre zero, deu indeterminado, por quê? Porque, né? Simplesmente porque, se nós notarmos, vamos colocar aqui uma observaçãozinha, tem que fazer de azul, né? Note que essa função, né, ela só faz sentido, ó, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, né, se o x não for
o 2, né? O x for 2. Note então que esse p aqui, né? Ele, que no caso o p que é igual a 2, né? Ele não faz parte do domínio da função, né? Porque o x não pode ser 2, né? Então como é que nós resolvemos esse problema? Simples, né? Vamos então tentar encontrar, reescrever essa expressão x ao quadrado menos 4, né? Onde apareça x menos 2. Note o seguinte, ó. Note aqui se eu pego x ao quadrado, né? O que seria x ao quadrado menos 4? X ao quadrado menos 4 nada mais é que, note que aqui embaixo eu tenho um x menos 2, né? Que é essa função. Então o que eu olho aqui, né? Eu preciso simplificar esse x menos 2. Então simplesmente eu coloco aqui x menos 2 e tento voltar para essa função, multiplicando por uma outra função. Tento voltar. E aqui fica fácil de notar, ó, que teria que ser x mais 2, né? Por que x mais 2? Tem várias maneiras de perceber isso, né? Uma das maneiras de perceber isso, né, que são encontrar as raízes dessa expressão aqui de cima, né? E a outra maneira de perceber é que eu preciso que voltar no menos 4, né? Então, qual que é o número que eu multiplico por menos 2 que vai dar menos 4? É o 2, né? Positivo, né? Então vai ficar, note, ó, x vezes x, x ao quadrado. Vamos fazer aqui um rascunhozinho aqui do lado, ó. Nós podemos olhar, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2, né? Dá mais 2x. Agora, menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes mais 2 dá mais 4. Ou seja, esse daqui cancelaria, né? Desculpa, mais 4 não, menos 4, né? É justamente o valor que está lá, né? Aqui, ó. Esses dois ia zerar, né? Então fica x ao quadrado menos 4, né? Então, dá a mesma conta, né? Então aqui embaixo fica x menos 2, né? Que é o que já está igual, né? Então, vamos voltar aqui e terminar a nossa conta. Então, note que isso daqui, né? X ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, né? Ah, tá, aqui detalhe, eu vou poder simplificar, né? E vai sobrar só o x mais 2, né? Então, vou fazer aqui novamente, ó. X ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, nós acabamos de ver que isso dá x, isso aqui é x menos 2 que multiplica x mais 2, ok? Isso é x dividido por x menos 2, né? E eu vou poder simplificar o x menos 2 com x menos 2 e vai dar x mais 2. Então note, né, que se o x for diferente aqui, lembrando que o x é diferente de 2, né? Essa função x mais 2, ela vale para qualquer valor, né? Não pode ter, inclusive por 2, né? Só que essa daqui, ela não vale se o x for 2, né? Então por isso nós vamos colocar diferente de 2, que é o que nós comentamos nessa terceira observação, né? Se existe um intervalo ao qual, né, f de x é igual a g de x, então os limites serão iguais, né? Note que se o x é diferente de 2, né, vale para qualquer valor, né? Então, voltando para a nossa conta lá, quem que vai dar então o limite com x tendendo a 2? A observação 2 fala que o x não é necessariamente 2, né? É o que está aproximando de 2, né? Então daí que vem cair essa segunda observação, né? Para mim poder tirar esse 2, né? Então eu não preciso 2, eu estou tirando esse 2, né? Porque eu estou precisando só as aproximações, né? Então aqui fica x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Isso daqui é a mesma coisa de fazer limite, né? Acabamos de fazer a conta aqui, ó. De x menos 2, que multiplica x mais 2, é o igual, né? Isso é igual. Dividido pelo próprio x menos 2, com o x se aproximando aqui do 2. E nós vimos que agora o que você faz? Simplifica. Então isso aqui vai dar o limite de simplesmente x mais 2 com x tendendo a 2. O que a gente faz agora? Simplesmente joga lá, né? Já que os dois limites são iguais, né? Esse aqui vai ser igual a esse. Então eu posso jogar o 2 lá, vai ficar, esse limite aqui é fácil de encontrar, né? Vai ficar 2 mais 2, que é igual a 4, né? Pega o 2 e coloca no lugar do x, então fica 2 mais 2 mais 4, então quer dizer que o limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 é 4. Aí está terminada a nossa questãozinha, tá? Note que
esse limite aqui, com x tendendo a 2, né? A função, ela não existe, né? Se nós olhar bem, né? O f de 2 não existe, né? Aqui não existe o f de 2, né? Não existe. Mas o limite existe, né? O limite da função é 4, tá? Como havia comentado, né? Então, o grafo da função, naqueles exemplos que eu dei para vocês, né, vai ter um pequeno aberturinho, né? Um saltozinho bem pequeno, ok? Então, gente, uma mesma função, né? O limite pode existir, né? Nesse caso aqui, quando é o zero, né? Além do limite existir, ela está definida na função, né? É o próprio f de zero. O f de zero aqui é igual a 2, né? Ou seja, que é igual ao próprio limite, né? Aquele caso que eu falei com vocês, né? Que é o L ser igual ao f de p. Pode acontecer. Ou o limite existir, que no caso aqui, e o L não ser o f de p. Nesse caso, o f de p nem existe, né? Porque não existe o f de 2. Mas o limite existe, né? Esse limite é justamente o 4, tá? Bom, vamos ver mais um exemplo. Vamos ver mais um exemplo um pouquinho mais elaborado. Vou passar até para outra folha aqui, né? Eu vou chamar esse exemplo aqui de exemplo. Escrevi de azul mesmo. Exemplo 4. Que vamos calcular esse limite aqui, ó. Calcule limite de x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado somado com 4 vezes x mais 3, ok? Com x tendendo a menos 1, beleza? É um exemplo parecido com o que nós vimos passado, só que as funções são diferentes, tá? Parece esse exemplo, só que aqui a função que está no numerador é x ao cubo mais 1, né? E a função que está no denominador é x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu escrever aqui novamente, ó, é calcular, né? É substituir o ponto, né? Mesmo sem saber, a gente substitui, né? Mesmo sem saber se ele está determinando se ele está no domínio da função, né? Mas a gente tem que fazer isso, é o primeiro passo. Então, eu não sei se menos 1 está no domínio da função, né? Mas eu vou substituir lá e vou tirar essa dúvida, né? Que é x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, eu pego esse valor, né? Não sabe o domínio da função e substituo. Isso aqui vai ficar menos 1 ao cubo somado com 1, né? E aqui vai ficar menos 1 ao quadrado somado com 4 vezes menos 1 e somado com 3. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1, mais 1, né? Menos 1 ao cubo é menos 1. Aqui eu deveria ter colocado assim um parênteses, né? Menos 1 ao cubo mais 1, dividido por menos 1 ao quadrado dá menos 1. Opa, desculpa, dá mais 1, né? Menos 1 ao quadrado é positivo, mais 1, tá? Nem precisa colocar esse mais aqui, não, mas vou colocar. 4 vezes menos 1 dá menos 4 e somado com 3. Então, aqui vai dar menos 1 mais 1 dá 0. E aqui ficou 1 menos 4 menos 3 mais 3, 0 também, né? Então, ou se você preferir, né? Menos 4 mais 3 menos 1, 1 mais menos 1, 0, né? Ou seja, deu 0 sobre 0, que deu indeterminado. Indeterminado. Ok? Então, é a mesma coisa dizer que esse menos 1 ele não pertence ao domínio da função, né? A mesma ideia do que nós vimos do outro lado, né? Já que o f de menos 1 aqui não existe, né? Nós tentamos calcular aqui o f de menos 1 e vimos que ele não existe, né? O que eu faço então, gente? Então, basicamente, eu tenho que trabalhar com a função, né? Como eu comentei, né? A função x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3, né? Então, vamos tentar olhar essa função aqui, encontrar uma outra função, né? Que o menos 1 seja domínio, né? Que seja no domínio, igual eu fiz nessa outra, né? Que é basicamente reescrever a função, como eu fiz com essa daqui, né?
Eu escrevi x nós vimos que ela é igual a x mais 2, né? Essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 4x menos 2, ela é igual a x mais 2 se o x for diferente de 2, né? Elas são iguais, né? Essa daqui é igual a essa se o x for diferente de 2. Então é a mesma ideia, né? Vamos encontrar uma função que sejam iguais com o x sendo diferente de menos 1, né? Nós sabemos aqui que o x não pode ser menos 1, tá? Como é que a gente faz isso? Deixa eu dar um pause aqui. Então, como que nós fazemos isso? Ó, simplesmente nós vamos trabalhar, né, como essas funções aqui deu zero, né? Então, eu tenho que encontrar as raízes. Vamos ver qual que é mais fácil de encontrar as raízes, né? Provavelmente essa do denominador, que ela tem um x ao quadrado, né? E note que o menos 1 vai ser raiz dela, já que ela zerou, né? Como eu comentei, né? Ó, note que ela zerou embaixo e zerou em cima, né? Então, o menos 1 é a raiz dessa de cima quanto da de baixo, né? Então, primeiro vamos encontrar a raiz dessa de baixo, usando o básico, né? X ao quadrado mais 4x mais 3, né? Vamos trabalhar com essa função e encontrar as raízes dela, né? E depois nós vamos fazer a mesma ideia com esta função daqui de cima, né? Então, isso é igual a zero, né, gente? Vamos encontrar as raízes para a forma de Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tá? Dividido por 2 vezes a. Aqui, só para lembrar, né? O a aqui vale 1, o b vale 4 e o c é 3. E c é igual a 3. Então, substituindo aqui, vai ficar menos b, vai ficar menos 4, então, mais ou menos a raiz do b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, ou seja, 4 vezes 1, e depois multiplicado do c, 4 vezes 3, dividido por 2 vezes 1. Né? Então, o nosso x aqui vai ser menos 4, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, ou seja, 16, né? Que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, fica menos 12 dividido por 2. Aqui vai ficar igual a quanto? Então, menos 4, mais ou menos a raiz de 4, né? Porque 16 menos 12 dá 4. Dividido por 2. E aqui, então, vai ficar menos 4, mais ou menos 2. Raiz de 4 é 2, dividido por 2. Então, nós vamos ter 2x, né? O primeiro é o x', que é quanto? O x' vai dar menos 4, vamos pegar a parte do mais, né? Menos 4 mais 2 dividido por 2, que é menos 1. Como eu comentei, né? O menos 1 eu sabia que ia dar raiz, né? Então, já encontrei o primeiro. O segundo, que é o x duas linhas, né? Vamos pegar o menos. É 4 menos 2 dividido por 2. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá mais... Dá mais não, né? Dá menos 3, né? Ok? Então, nós temos aqui o x' menos 1 e o x duas linhas menos 3. Então, aí, as nossas duas raízes, né? Lembrando, pessoal, que... Vou passar aqui para outra folha. Que nós temos aqui, né? ax ao quadrado mais bx mais... Desculpa, pessoal, tive um pequeno acidente com a minha câmera aqui, ela caiu, tá? Então, lembrando que quando ax ao quadrado mais bx mais c, né? Isso aqui é igual às raízes, né? O a que multiplica o x menos o x', né? Que é a primeira raiz, vezes o x menos x duas linhas, que é a segunda raiz, tá? Acho que não deu problema aqui na gravação, não. Minha câmera aqui caiu. Bom, tá. Continuando. Então, ó, quem que é o... Vamos voltar aqui à nossa função. A nossa função é... Cadê? X ao quadrado mais 4x mais 3, né? Então, aqui. X ao quadrado mais 4x mais 3, né? Então, tem que ficar, né? O A é 1, né? Deixa eu colocar aqui 1. Deixa eu apagar isso aqui, né? É 1, né? O A é 1, né? Então vai ficar quem? X menos o x'. O x' nós encontramos menos 1, né? Então aqui fica menos 1, que multiplica x. O x duas linhas foi menos 3. Menos 3, ok? Então, né? Esquece isso aqui que eu apaguei, tá?
Vai ficar x mais 1 que multiplica x mais 3. Eu não posso esquecer que é menos, tá, pessoal? Tem gente que erra, tá? Tem gente que acha menos 1 aqui e coloca o menos 1. Não, é o menos 1, ou seja, mais, né? Então, quer dizer que x ao quadrado mais 4x mais 3 tem que ser igual a x mais 1, x mais 3, né? Se você multiplica isso daqui, né? Volta no que está aqui, tá? Se vocês quiserem brincar na casa e tentar, né? Ó, x vezes x quadrado. X vezes mais 3x dá mais 3x, né? 1 vezes x dá mais x. Mais 3x mais x dá 4x, né? Então, volta no 4x. E 1 vezes 3, 3, né? Então, tá aí. Então, note, então, que nós encontramos, então, né? Que x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado mais 4x mais 3 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a x ao cubo mais 1 dividido por x mais 1 que multiplica x mais 3. Só que note que aqui eu não posso continuar ainda, né? Porque eu não consigo simplificar, né? Aqui eu tenho um cubo, né? Não é igual, né? Eu não posso simplificar x ao cubo com x mais 1. E se eu jogo menos 1 aqui novamente, se eu tento calcular o limite, né? Eu vou chegar na mesma redundância lá, que seria 0 sobre 0, né? Por quê? Porque aqui daria menos 1 ao cubo, né? Só para um título de curiosidade, vamos fazer aqui no cantinho. Ó. Se eu substituir isso aqui, ó, ficaria menos 1 ao cubo mais 1, que essa parte de cima daria 0, né? E a parte de baixo, ó, menos, é só essa parte aqui, né? Menos 1 mais 1 daria 0, né? Então aqui ficaria 0 vezes 4, né? 0 vezes 4 que também daria 0, né? Então daria 0 sobre 0, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E aí que eu faço então? Ora, já que isso aqui é uma divisão, né? Eu preciso então encontrar em cima ou x mais 3, né? Ou x mais 1 vezes uma outra função. Provavelmente seria o x mais 1, já que eu tenho esse 1 aqui, né? Então o que eu faço então? Simplesmente ou dividir x ao cubo mais 1 por x mais 1 ou x ao cubo mais 1 por x mais 3. É mais viável eu fazer essa divisão. Por quê? Simplesmente porque eu sei que o menos 1 zero em cima, né, e embaixo. Foi a conta que nós fizemos lá atrás, né? Aqui, ó. Nós vimos que zerava em cima e embaixo. Então, o que nós vamos fazer? Dividir, né? Vou dividir polinômio normal, tá? Como é que a gente divide polinômio? Eu pego aqui x ao cubo mais 1 e divido por x mais 1, como se fosse dividindo números, né? Então, eu preciso... Aqui tem que dar um valor que ao voltar tem que voltar negativo, né? No caso aqui tem que ser o x ao quadrado, né? Positivo. Por quê? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, né? Então volta para cá menos x ao cubo. Tem que trocar o sinal, né? Aqui ficou x ao quadrado mais 1. Então aqui vai ficar mais x ao quadrado, né? Então aí ficou x ao cubo menos x ao cubo. Vai zerar, né? Sobrou quem? Sobrou x ao quadrado mais 1, ok? Foi o que sobrou. 1 mais x ao quadrado mais 1. Agora eu preciso dividir x ao quadrado mais 1 por x mais 1. Então aqui, obviamente, tem que ser x, né? Porque eu preciso zerar primeiro esse elemento. Ó. Então x vezes x dá x ao quadrado. Então passa para cá menos x ao quadrado. Sobrou quem? Sobrou x vezes mais 1, que dá mais x. Então, ficou x ao quadrado, corta o x ao quadrado, vai sobrar quem? X mais 1. Eu gosto sempre de colocar primeiro a letra, tá? Mas poderia ser 1 mais x. E note que agora é só multiplicar por 1, né? Multiplicar por 1 aqui, acabou. Por que por 1? Porque 1 vezes x mais 1 vai dar 1x mais 1, só que eu volto trocando o sinal, né? Aqui, ó. 1 vezes x, menos x, vai dar x, né? Então, vem para cá menos x. E 1 vezes 1 dá mais 1, então vem para cá menos 1. Você sempre troca o sinal, né? Então, esse x corta esse x, esse 1 com esse 1, sobrou 0, né? Então, note que vai ficar quanto, então? Sempre né? O valor do numerador, né? Que é x ao cubo mais 1, tem que ser igual a quem? O divisor tem que ser igual, né? Esse vezes esse, né? O divisor vezes o dividendo, né? Então, fica x mais 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1. Ok? Mais o resto, né? Só que o resto aqui é 0. Então ficaria mais 0. Não precisa colocar. Então nós acabamos de descobrir que x ao cubo, né? Acabamos de descobrir, ó, que x ao cubo mais 1 é igual a x mais 1,
e multiplica x ao quadrado mais x mais 1, mais 0, não precisa colocar o 0, né? Nós temos esse valor. E nós descobrimos que x ao quadrado mais 4x mais 3, né, é igual a x mais 1 sobre x mais 3. Então agora ficou fácil de calcular o nosso limite. Vamos voltar lá, né? Então o limite de x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado, deixa eu ver aqui, x ao quadrado mais 4x mais 3, né? Então fica x ao quadrado mais 4x mais 3, né? Aqui com x tendendo a 2, é igual a quanto, né? Como é limite, tem que ser o mesmo limite, ó. Tem que ser o limite. Quanto que é x ao cubo mais 1? X ao cubo mais 1 está aqui. É x mais 1, x ao quadrado mais x mais 1. Então, vamos escrever isso. X mais 1, x ao quadrado mais x mais 1. Se você multiplica isso, né, volta no x ao cubo mais 1. Peraí, é mais mesmo aqui? Deixa eu conferir aqui a conta. Calma aí, pessoal. Aqui não pode ser mais. Aqui, aqui seria menos, né? Ó, fiz errado aqui a conta, desculpa. Ó, aqui, ó, seria x ao quadrado. Ó. Deixa eu fazer essa conta novamente para vocês. Ó. Aqui, né? Aqui seria menos. Ó. Vou mostrar por quê, tá? Ó, porque aqui volta, aqui eu tenho x ao quadrado, né? Aqui voltaria para cá menos x ao quadrado, desculpa, né? Então aqui ficaria menos x ao quadrado mais 1, tá? Menos x ao quadrado mais 1. Então aqui eu precisaria do menos x, tá? Então menos vezes menos dá menos x ao quadrado, então aqui ficaria mais x ao quadrado. Então desculpa aí, tá? E aqui menos x, aqui viria para cá mais x, né? O resto aqui tá certo. Então aqui é menos x, tá? Me desculpem aí. Refaçam essa conta lá, tá? Aqui é menos x, ok? Porque, ó, novamente, explicar novamente, né? Eu esqueci de voltar para cá, o menos x ao quadrado, né? Aqui, ó, aqui x ao quadrado vezes 1 dá positivo. Então tem que voltar para cá menos x ao quadrado, ok? Esse foi meu erro. Então, esses limites aqui, né? Então aqui ficaria x mais 1. Aqui ficaria menos x dividido por x mais 1, né? E aqui dividido por... Esse aqui eu encontrei, x mais 1 multiplica x mais 3. Agora eu posso simplificar com x tendendo a menos 1. Eu posso simplificar esse com esse. Eu vou fazer bem rápido, está acabando aqui o meu vídeo, tá? Isso aqui ficaria igual a quem? Limite de x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x mais 3. Com x tendendo a menos 1, tá? Agora é só substituir. Aqui é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1, dividido por menos 1 mais 3. Fazendo essa conta aqui rapidinho, nós vamos encontrar. Menos 1 ao quadrado vai dar, que é menos 1 ao quadrado, vai dar 1, mais 1, dividido por menos 1 mais 3, que é igual a 3 meios, ok? Então, o limite, né, é igual a 3 meios. Eu vou encerrar o vídeo aqui, pessoal, porque já está dando tempo aqui. Tchau.